juristas, porque o protagonismo da justiça cresceu tanto, pelas mais diversas razões, que os termos jurídicos mais complexos passaram a ser discutidos, compartilhados e terem opiniões nas mesas de bar. Do ministro Fux sempre foram um ponto de referência dentro do ambiente que se criou. E é um privilégio muito grande, ministro, tê-lo conosco, principalmente na condição de futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, que possamos tê-lo aqui fazendo a abertura do nosso evento oficialmente. Uma versão sincera e leal daquilo que se pode esperar do nosso país. O professor Eric Hobsbawm, um sábio historiador egípcio do século passado, recente, do século passado, escreveu uma das obras mais importantes de história, qual seja o breve século XX, a Era dos Extremos, onde ele assentava que nessa era foram criadas mais de 100 invenções, passamos por 2 guerras mundiais, os homens passaram a navegar dos mares à internet, e tudo se passava de forma tão rápida que não havia espaço para uma instância reflexiva. Daí temos vivido realmente a era da incerteza, a era da imprevisibilidade, de incertezas para o século de certeza. Há vários juristas e vários filósofos, principalmente aqueles que seguiram a escola de John Locke, no sentido de que o ser humano, o empresário, o cidadão, não à luz dessa nova perspectiva que é a segurança, e notadamente a segurança jurídica, porquanto o empresariado precisa saber aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. Só a título de exemplo, informa que as 500 maiores corporações do mundo estão sediadas lá, em razão exatamente dessa rigidez dos critérios jurídicos utilizados em relação à atuação da atividade empresarial. Isso significa nada mais, nada menos do que segurança e segurança jurídica, que é muitíssimo importante para o empresariado. A claridade das palavras. Então, uma regra básica de direito, segundo o qual pacta sunt servanda. Os pactos foram feitos para serem cumpridos. Entretanto, quando se muda o ambiente jurídico objetivo, o direito brasileiro consagrava à época a regra rebus sic stantibus, ou seja, tudo se mantém até que as coisas se mantenham. Pois bem, os juristas e os integrantes das entidades bancárias não conseguiam entender como é que se poderia estabelecer algo no contrato que poderia modificar futuramente em razão de uma imprevisão. Então, hoje, o reclamo maior é o reclamo da segurança jurídica. E esse tema da segurança jurídica está intimamente imbricado com a ideia do risco Brasil, que nada mais é do que a expectativa que o investidor tem que ter em relação ao panorama brasileiro sob vários ângulos para poder investir no Brasil. A superior ela é extremamente preocupada com a questão da segurança e o desenvolvimento econômico. Isso que é constitucional, uma visão econômica e uma visão judicial, ou seja, o que o empresariado pode esperar do segmento judicial, segmento jurídico e do segmento econômico. Dos comandos normativos do Brasil está a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela prega como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o desenvolvimento econômico, a livre iniciativa e a não intervenção estatal no domínio econômico. Então, esses 3 pilares fundamentais da Constituição
em relação à ordem econômica e social, autorizaram recentemente a venda de subsidiárias da Petrobras, sem grandes formalidades, ressalvado, por exemplo, apenas a venda de empresas criadas por lei, que exigiam também que uma lei autorizasse essa alienação. Mas o Supremo Tribunal Federal, com foco no desenvolvimento econômico, autorizou todas as alienações. Nós sabemos que no Brasil nós temos um grande ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, que eu costumo dizer que tem uma ideia por segundo. E as ideias dele são ideias absolutamente fabulosas, porque, ao contrário de suportar o déficit, ele faz, evidentemente, com preferred position, os benefícios que podem advir da economia. Lugar para uma análise ortodoxa do direito sem uma visão econômica. No mundo hoje só se escreve sobre direito econômico e economia normativa. Então, direito e economia estão intimamente ligados, porque o direito hoje trabalha com um elemento da economia que é a eficiência. E a eficiência pressupõe flexibilidade, pressupõe medidas econômicas que podem conspirar em favor do desenvolvimento econômico do nosso país, que hoje apresenta um panorama extremamente auspicioso, porque não só numa visão que qualquer brasileiro tem, não precisa pertencer ao mundo jurídico, de que os investimentos hoje no Brasil estão baratos para o capital estrangeiro, nós também temos hoje um panorama econômico muito satisfatório. A da Previdência, ela demonstrou a força política do governo na aprovação de uma reforma que abre o caminho para diversas outras reformas. A reforma da Previdência, como todos sabem, ela permite o controle dos gastos públicos e realocação de investimentos. O privado e não mais aquele peso do Estado, quais serão os caminhos da nossa economia. E isso permite uma visão maior para o ambiente negocial. Um exemplo e revelou de forma inequívoca que o governo conseguirá obter as outras reformas necessárias. A reforma administrativa, que tornará mais fácil a vida do empresariado, a reforma tributária, porque o peso tributário é insuportável pelo empresariado, e a área econômica tem ciência disso, a possibilidade de acabar de consumar a reforma trabalhista, que flexibilizou as relações de trabalho aqui nos Estados Unidos. Num dia nós somos atendidos por uma pessoa num determinado estabelecimento, no outro dia somos atendidos por outra pessoa. É a flexibilização do mercado de trabalho através daquilo que o Supremo Tribunal Federal admitiu, que é a terceirização da atividade fim. Terminou-se com aquele paternalismo responsável por níveis alarmantes de desemprego. Juridicamente, numa estratégia sustentável, ele está aberto às privatizações. Quer dizer, só nesse início de privatizações, o Brasil já arrecadou 73 bilhões de reais. E essas privatizações, elas vão permitir que haja um ingresso de recursos em detrimento dos déficits. Por exemplo, há empresas que têm milhares de funcionários, uma folha de pagamento enorme, e ela é deficitária. Então, é um raciocínio mais do que lógico a possibilidade de privatizar essa empresa e deixar com que outra pague essa folha de salário que é insustentável. Então, as decisões judiciais, elas têm de ser eficientes. Só a venda da TAG, de gás da Petrobras, gerou 33 bilhões de reais para os cofres públicos. E se o Brasil precisa de algo, é de investimentos, exatamente para poder
digamos assim, fazer face ao nível de emprego que a população reclama. Da energia, de barateamento do crédito e outras medidas que estão sendo programadas, por exemplo, na área de telecomunicações, por exemplo. O Brasil já viveu uma era da ortodoxia em que as concessões deviam passar por um processo muito complexo administrativamente de licitações. Hoje também é um instrumento de extrema eficiência para o poder público, porque a concessionária que realiza tudo quanto ela prometeu e vê extinta a concessão, ela tem direito de uma indenização. As concessões vai exatamente manter aquilo que a Constituição promete, que é o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Vamos dizer assim, jurídico, que é o panorama estritamente jurídico, envolve leis, envolve decisões judiciais, envolve segurança jurídica, digamos assim, no sistema judicial como um todo. Então, com relação à legislação, a guia de leis, ela deslegitima a ideia de lei. Então, por exemplo, hoje é inconcebível no Brasil que se possa conviver com 4 leis tributárias por dia, porque a insegurança decorre exatamente da ausência de ciência dessas modificações que se dão rotineiramente. Então, hoje, o Brasil é um país mais econômico em matéria de legislação, principalmente com relação ao ambiente empresarial. Leis que visam a eliminar os entraves do ambiente empresarial. As empregadas têm grandes entraves. Agora, a empresa funciona. Se um dia ela for surpreendida em alguma ilegalidade, enfim, ela vai responder pelas autoridades. Mas abre-se oportunidade de superação desses entraves através da lei da iniciativa que iniciou a sua medida provisória e vai se transformar em lei. Da Law and Economics. Só que essa escola, ela estudou os aspectos econômicos das decisões judiciais. Então, por exemplo, o custo dos precatórios, a existência de precatórios, o mercado financeiro regulado pelo CAD, mercado de capitais, mas hoje não. Hoje há uma influência notável da escola, da análise econômica do direito de Harvard, principalmente de Harvard, onde eu tive a oportunidade de lá fazer um convênio com as universidades brasileiras para mudar a mentalidade do homem jurídico, porque que é um dos grandes precursores da análise econômica. Vejam que seria fácil para os advogados conviver com isso. Diz ele, se uma pessoa pretende receber 100, ela sabe que ela, para receber 100, vai gastar 25 de despesas. Então, ela já não vai receber 100, ela vai receber 75. Mas, sem prejuízo, pode ser que ela não receba tudo que ela pretenda. Então, ela vai receber 45, tirando aí uma margem de êxito e o risco da derrota. Então, diz ele, se o mínimo que o autor quer receber representa o máximo que o réu vai pagar, evidentemente que aí há a possibilidade de uma autocomposição do litígio. Então, diz ele, o relacionamento entre as pessoas físicas e entre as pessoas jurídicas. Apenas é preciso que haja uma adoção do sistema norte-americano do adversarial system, em que os advogados sentam para conversar e não apostam com o direito do cliente. Então, por esse sistema, havendo simetria de informações, os advogados resolvem os problemas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de presenciar aqui nos Estados Unidos um advogado dizendo para o outro tribunal, você vai perder a causa porque a jurisprudência é nesse sentido. O precedente judicial é nesse sentido.
E o advogado concordou que, efetivamente, o precedente era naquele sentido e que ele deveria sentar para engendrar uma autocomposição. O principal elemento da economia, que é a eficiência, é um sistema jurídico que coloca o país no denominado ranking doing business do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial, ele analisa como o sistema judiciário protege as minorias, quanto tempo leva para decidir um processo, quais são as formalidades que devem ser cumpridas para que esse processo seja resolvido. Um sistema jurídico que atenda ao ambiente empresarial já vem previsto em leis brasileiras. Eu, inclusive, tive a oportunidade de presidir uma comissão que contou com a colaboração do deputado Efraim e leis de procedimentos que torna a justiça mais célere e que preconiza instrumentos muito importantes para as empresas e para o ambiente empresarial como um todo. A evitar demandas de resultado negativo esperado, demandas frívolas. E aí me perguntaram os senhores, mas como é que uma pessoa promove uma ação sabendo que vai perder? Ela promove uma ação sabendo que vai perder, em primeiro lugar, porque o processo é uma grande incerteza. Ele é Hitchcockiano. Só se sabe quem tem razão no final do processo. Em segundo lugar, através de uma demanda frívola, uma parte pode arrancar grandes concessões de grandes empresas. A empresa pode não pretender correr o risco de se criar um precedente que pode se multiplicar contra ela. Então, digamos assim, a interdição de demandas frívolas hoje no Brasil, ela encontra um ápice muito importante, que é o óbice econômico. Porque se uma pessoa ingressa em juízo e ela sabe que se ela perder, ela terá custos maiores do que os benefícios, ela vai pensar duas vezes. Então, a baliza é que o sistema jurídico propício a um ambiente empresarial saudável é aquele que contém meios que eles denominam de killing effects, meios aterrorizantes para evitar as demandas frívolas. Perde uma ação, ela é condenada em custos e honorários. E hoje, se uma parte insiste e perde o recurso, ela é condenada em custos e honorários. E se ela insistir em outros recursos, ela perde custos e honorários também. Então, esse é um meio de dissuasão dessas aventuras judiciais que há, beligerante judicial. Então, hoje, esses instrumentos, já há números expressivos que impediram essas aventuras, porque as pessoas se seduziam com a ideia do número de recursos. Só que a contrapartida negativa econômica, ela é mais forte do que o anseio de recorrer in itinere, inclusive com a reforma trabalhista. É absolutamente expressivo, algo muito significativo, que logo após um mês, 2 meses, depois de aprovada pelo Supremo a reforma trabalhista, o número de ações trabalhistas caiu em 50%. 50%. E vem diminuindo a cada dia. Tanto porque, se as partes tiverem que ingressar em juízo, elas sejam os sujeitos ativos do case management, ou seja, não há mais a ideia de que o processo é do juiz. O juiz é que vai estabelecer as etapas. As partes, assim como podem se socorrer de um laudo arbitral, as partes podem ingressar em juízo. E eu, como juiz de primeira instância, porque no Brasil, e várias vezes, no meu gabinete, no momento da audiência, eu vi advogados dizendo, não, excelência, o que o senhor resolveu para nós está bom. Eu propus uma ação, ele se defendeu,
Nós queremos uma perícia e o senhor decidir para nós, está bom, renunciamos até o direito de recorrer. Então, hoje, no Brasil, as leis permitem a contratualização do processo, permitem que autor e réus cheguem em juízo e proponham como eles querem que o processo dele tramite. Estabelecer hoje um calendário. Queremos que o processo termine em tantos dias. Eu faço meu pedido, ele se defende mais 15 dias, a Excelência faz uma perícia mais 10 dias e depois decide no prazo legal de uma decisão judicial, que é de 10 dias para cada processo. Lógica. Hoje no Brasil não se pode passar um processo na frente do outro, salvo se houver uma necessidade de uma medida urgente. E isso tem facilitado muito a vida do empresariado, porque é muito ruim a empresa contar no seu passivo com inúmeras ações judiciais. Então ele pode resolver de forma mais simples, mais barata e obedecendo o devido processo legal. Os alternativos de solução dos litígios e a jurisprudência. Com relação ao juiz, ele deve tentar, até o último momento, a solução consensual dos litígios. Não só porque otimiza o relacionamento social, como também os juízes não têm condições, através de uma sentença, de agradar gregos e troianos. Então, na conciliação há uma transigência. As partes transigem e chegam a um resultado favorável, ou seja, o direito e do processo, em geral, ela trabalha com vários elementos, psicologia hedônica. Então é preciso que a justiça tenha a sensibilidade para solucionar essa questão. E sensibilidade na vida de um juiz é algo imanente. Desde Priscas Eras se afirmava na lei de 7 partidas que os juízes deveriam ser homens sensíveis e saber direito, se possível. Então, o mais importante para solucionar é exatamente a sensibilidade. A psicologia de que a parte tem de sair da via judicial com a sensação de que foi feita justiça e que ela saia com a sensação de felicidade também. Há um professor de Harvard, o professor Jonathan Mason, que escreveu sobre happiness and the law, a felicidade e a justiça. E às vezes, o juiz não pode se assodar impondo uma conciliação. E eu vou trazer um exemplo. Faz uma conciliação se ela sai da justiça com a sensação de que foi justo e que ela está feliz com aquela solução. Então, muito onerosos e que hoje não tem mais lugar. É preciso que o cidadão firme um termo de ajustamento de conduta que ele saia com a sensação de que foi feita justiça e não um termo extremamente draconiano que ele, para cumprir, vai ser pior do que se ele tivesse descumprido e tivesse discutido no processo até o seu final. E havia um homem que ocupava um barracão de obras num terreno grande de uma entidade bancária. E a entidade bancária avisou a ele que pretendia construir um prédio e que ele deveria sair em 6 meses. A lei brasileira diz que quem assina um documento desses e não sai, pode ser desalijado a qualquer momento, pode ser colocado para fora a qualquer momento. Sucede que, um mês antes, tinha havido, na casa do cardeal Dom Eugênio Salles, uma reunião entre favelados e juízes. Metade da plateia era de favelados, metade da plateia era de juízes. E a grande reivindicação daquelas comunidades carentes é que o juiz não se limitasse a definir uma ordem, mandando embora as pessoas do imóvel, sem saber se por detrás daquela pessoa havia uma família. Porque no Brasil,
50% das famílias eram espontâneas. Nunca havia passado um padre por aquele lugar. Nunca havia passado um juiz. Mas havia filhos, havia amor, havia uma família. E não foi por outra razão que a Constituição Federal consagrou, ao lado do casamento formal, a união estável, conducente ao casamento, considerando que 50% das famílias eram espontâneas. Pois bem, nesse encontro da Casa do Cardeal, nós lavramos uma carta a 4 mãos, juízes e favelados, onde os juízes se comprometeram a não desejar uma pessoa sem saber se por detrás dela havia uma família, porque a justiça visa evitar problemas sociais. E se ela, numa decisão dessa, cria um problema social maior do que ela quer evitar, evidentemente que ela se frustra quanto à sua finalidade. Então eu entendo que o homem se comprometeu a sair do imóvel e não saíra. Eu então fiz uma audiência atípica, uma audiência para ouvir as pessoas. É um nome impróprio, audiência, para ouvir. E aí convoquei as pessoas, os donos do terreno. Aí entraram os advogados, muito bem trajados, com pastas modernas, laptops, palmtops, caneta laser, inocente. Ele entrou penteando o cabelo. Aí os senhores me perguntaram, mas como o senhor juiz ficou preso nesse detalhe? É que no Brasil, claro, como aqui, cada um tem seu time. Eu sei que são muitos flamenguistas hoje, não se consegue evitar isso. Mas eu sou tricolor. Então, no meu gabinete, ao lado da bandeira do Brasil, tem uma bandeira do Fluminense. E no Rio, tem um pente preto, escrito em dourado, Flamengo. E ele entrou penteando o cabelo com pente Flamengo no gabinete de um juiz apaixonado pelo Fluminense. Mas é claro que aquilo ali, eu só pensei no seguinte: desgraça pouca é bobagem. Não tem razão, não tem advogado, ainda me contraria, mas eu vou me controlar. Tudo bem. Aí entramos, eu perguntei para ele: o senhor assinou esse documento? Não assinei, sim, senhor. O senhor saiu, não saiu, não, senhor. O senhor sabe que o senhor está errado? Sei, sim, senhor. Então, eu tive aquela paz de que não ia cometer uma injustiça. Mas aí eu me lembrei do encontro na casa do cardeal. E aí eu perguntei a ele: o senhor tem uma família? Porque com essas famílias espontâneas, você não vai embora, deixa a mulher, 10 filhos e cria-se um problema social maior. E aí então, ele disse assim, eu falei: o senhor tem uma família? Ele falou assim: ainda não. Bom, ainda não, então não tem uma família. Aí eu disse a ele: olha, nós aqui costumamos fazer um acordo, a entidade bancária faria um acordo? Ah, com todo prazer, excelência, então vamos fazer um acordo. O senhor quer um acordo? O senhor resolver, tá bom. Eu disse: nós costumamos fazer acordos aqui para desocupar o imóvel. Aí virei para ele e falei assim: quanto tempo o senhor precisa? Aí ele falou assim: meio-dia. Aí realmente eu falei: que coisa completamente inusitada. Normalmente nós concedemos 2 meses, 4 meses. E aí eu disse a ele: nós juízes não temos o direito de invadir a privacidade das pessoas. Mas, sinceramente, quer dizer, o processo tem um custo social, não tem um custo só financeiro. A sociedade se mobiliza para resolver o problema do cidadão. E o senhor disse que precisa meio-dia. Mas por que o senhor precisa meio-dia? Se nós aqui estamos acostumados com mais prazo. Ele disse: não, eu preciso meio-dia, porque o senhor me perguntou se eu já tenho uma família e eu vou me casar amanhã. Então eu quero sair do meu casamento e voltar pelo menos meio-dia. De lua de mel, imagina que período de probation complicado é esse. Meio-dia para ficar no imóvel. Pois bem, aí os integrantes da entidade bancária se apiedaram das condições dele e deram a eles presente de casamento, um termo nos autos para ocupar sem pagar nada durante 5 meses para ele sair depois. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é um caso em que o homem saiu da justiça
com a sensação de que foi justo e com a sensação de felicidade. E isso nós não conseguimos fazer numa sentença. Daí a existência, hoje, dos meios alternativos de solução judicial, que se resolve muito rapidamente, inclusive as empresas, se elas conseguirem implantar no bojo do seu organismo câmaras de aconselhamento e conciliação, isso vai se resolver muito rapidamente, sem necessidade de acesso ao judiciário. E por fim, eu quero razoar das palestras, eu não olhei aqui. Bem, mas por fim, o Brasil hoje adota o sistema do precedente judicial. Adota a tese antes decisis. Não mudou nada, prevalece a jurisprudência. 10, 15, 20 anos, não importa. Mudaram as pessoas, mas não mudou a lei. Então, a segurança jurídica vem exatamente da estabilização da jurisprudência e de um eventual overruling ser prospectivo, ser para frente, respeitadas a confiança legítima que o cidadão tinha na jurisprudência dos tribunais. E, por fim, tenham de que o combate à corrupção no Brasil, para purificar sempre que possível o ambiente empresarial, será uma constante, porque quem atua no mundo de negócios tem que obter aquilo, e justamente aquilo é que faz jus, sem que se imponha a ele qualquer tipo de formalidade ilegal. Então, como eu falei no início, que os homens navegavam dos mares para a internet, eu gostaria de dizer aos senhores que, numa visão, digamos assim, atlântica, nós podemos dizer que o Brasil já se afastou de há muito da área de naufrágio e nós estamos muito perto do porto seguro. Que Deus assim o permita. Muito obrigado.